Olá pessoal, essa vai ser a nossa revisão para o simulado. Como não foi possível fazer uma revisão completa dentro de sala de aula, vamos finalizar ela aqui. Vou recapitular os assuntos principais que vão cair na prova. O primeiro deles que a gente vai rever aqui é o Teorema de Tales, né? Vai ser uma revisão um pouco mais direta, sem muita explicação dos porquês, apenas focando em resolução, ok? A primeira coisa que a gente tem é o Teorema de Tales. Ele afirma que se eu tiver um feixe de retas paralelas, nesse caso essas três retas aqui em azul são três retas paralelas, e elas forem cortadas por duas retas transversais, essa reta meia azulada mais clara e a vermelha, né? O que é que esse teorema afirma? Ele afirma que os segmentos criados entre elas serão proporcionais. Por exemplo, imagina que eu tenho este segmento aqui, estes dois segmentos aqui e estes dois segmentos aqui. Vamos chamar esse segmento aqui de A, B, C e D. O que é que o Teorema de Tales afirma? Que esses segmentos criados eles serão proporcionais. O que é que significa dizer que eles são proporcionais? Deixa eu diminuir a letra aqui para ficar um pouco melhor. Significa dizer que se eu fizer a razão entre esses segmentos, ou seja, a razão entre A de A sobre B e a razão de C sobre D, essas razões serão iguais. É isso que afirma o Teorema de Tales. Se eu tiver um feixe de retas paralelas cortadas por duas retas transversais, os segmentos de retas criados entre as retas paralelas serão proporcionais, ou seja, as suas razões são iguais, ok? E aí não importa se as retas se cruzam, como nesse caso aqui, né? Ou não. Os segmentos criados aqui, esse segmento, aí o que tem que se entender é o segmento na mesma reta transversal. Então é esse com esse. E esse com esse. Os segmentos têm que estar na mesma reta, ok? Então, os segmentos que serão proporcionais são os segmentos da reta preta com os segmentos da reta roxa. Como nesse caso aqui foi os da azul mais clara, o segmento da azul mais clara com o da vermelha, né? Então aqui vai ser os segmentos da roxa com os segmentos da preta. A gente não mistura os segmentos, né? Ok? E a gente pode ter uma aplicação disso aqui no triângulo, né? Vamos considerar que a base aqui desse triângulo já é uma das retas paralelas, ok? E aí se eu cortar uma reta aqui no meio, né, do triângulo, e eu com certeza posso ter uma outra reta aqui lá no topo do triângulo no vértice, né? Então o que é que quer dizer? Esses segmentos aqui, ó, esse com esse e este com este serão proporcionais. Ou seja, se eu fizer a razão entre eles, o resultado dessa razão será o mesmo, serão iguais. Aí agora vamos para alguma questão mais aplicada. Esse é o básico da teoria. Essa questão aqui todinha eu tinha passado para vocês, né? Vamos fazer essa A e vamos fazer mais qual? Essa C aqui também, ok? Resolvendo aquela os segmentos que eu tenho aqui, eu tenho as duas retas, eu tenho as três retas A, B e C, ok? E as retas R e S. Então, esse segmento X, a razão dele com Y, tem que ser igual à razão de 4 sobre 3. Esse aqui vai dar um sistemazinho de equação para a gente resolver. Ó, o segmento X sobre o segmento Y tem que ser igual a 4 sobre 3. Só que eu não sei nem quem é X nem quem é Y. Mas a questão afirma para a gente aqui, ó, que X mais Y, ou seja, porque o segmento todo aqui tem que dar 14. Ok? Então, uma outra equação que eu tenho aqui, X mais Y tem que ser igual a 14. E aí eu tenho um sistema de equação,
que a gente consegue resolver de forma bem fácil, só usando a técnica da substituição aqui. Eu vou isolar y, porque eu quero descobrir x primeiro. Aqui é a escolha particular de cada um. Cada um pode fazer do jeito que quiser. Então, y tem que ser igual a 14 menos x, né? Isso aí. E aí eu posso pegar esse pedaço da equação aqui e eu vou substituir aqui, no lugar de y. Então, x fica igual a 14 menos x. Isso é igual a 4 terços. 4 terços. Resolvendo essa equaçãozinha aqui. Geralmente a gente faz meio pelos extremos aqui, né? Então vai dar 3x tem que ser igual a... a gente tem que fazer 4 vezes 14, que dá 56. 56. E 4 vezes menos x, que dá menos 4x. Ok? Vamos manter, vou jogar o 4x para lá, né? O menos 4x, vai ficar 7x, né? Porque ele está subtraindo aqui, ele vai para lá, somando, né? É igual a 56. É igual a 56. X é igual a 56 sobre 7, que isso dá 8, né? X é igual a 8. Então, x foi 8. Se x é 8, eu posso voltar e aplicar aqui, né? Nessa equação. Y tem que ser igual a 14 menos 8. Y tem que ser igual a menos 6, né? Não, menos 6, ó, 6. Y tem que ser igual a 6. Então, x é 8 e y é 6. São questões bem simples. A aplicação do Teorema de Tales não é nada extremamente complexo. Basta parar, refletir e analisar ponto a ponto. Tem que analisar. Matemática é análise. Ok? Vamos resolver essa outra questão aqui. Essa outra questão aqui, as retas se cruzam. Tem que tomar cuidado para não se confundir. Os segmentos que são proporcionais são os segmentos dessa reta com os segmentos dessa reta aqui. Ok? O primeiro segmento eu vou ter 12 sobre 6 mais 4, né? Porque esse pedaçozinho aqui, deixa eu apagar, esse pedaçozinho aqui é 4 e esse pedaço todo aqui é 6, ok? Então, vamos fazer por parte aqui. 12 sobre 6 mais 4, 10, né? Ok? E aí, tem que ser igual aos segmentos do outro lado aqui, ó. 8 sobre x mais y. 8 sobre x... Deixa eu botar mais para o lado um pouquinho. X mais y. Ok? Aí a gente tem uma equação e uma incógnita só. Porém, a questão deu essa informação aqui, ó. Que x sobre y é igual a 3. Então, novamente, eu tenho um sistema de equação, né? X sobre y é igual a 3. Formou aqui um sisteminha, né? Novamente, eu vou querer descobrir o x primeiro. É x sobre y. Não, é o contrário. É y sobre x. É y sobre x. Y sobre x é igual a 3. Então, analogamente, y tem que ser igual a 3x, né? Porque eu não posso passar o x para lá multiplicando. Ok? E aí eu posso substituir essa equação que eu tenho aqui, esse valor de 3x, no lugar aqui de y. Vamos fazer isso. 12 sobre 10 é igual a 8 sobre x mais 3x. Isso vai dar o quê? 12 sobre 10 igual a 8 sobre 4x, né?
Novamente meio pelos extremos. 12 vezes 4 dá 48, não é isso? 48. 12 vezes 4x, 48x. 48x. 10 vezes 8, 80. Ok? X é igual a 80 sobre 48. E 80 sobre 48, simplificando, vai dar uma fração 5 sobre 3. É uma fração equivalente, né? Então, x é 5 terços. Ok? X é 5 terços. Não preciso... resolver essa divisão. A questão não me dá uma resposta em decimal, não me dá nada. Não preciso achar isso aqui em decimal, eu posso deixar em fração. E aí agora x é 5 terços, y quem é y? Y vai ser igual a 3 vezes 5 terços. 3 vezes 5, 15, sobre 3, y é igual a 5. Ok? Então, x é 5 terços e y é 5. Tranquilo? Também questãozinha simples. Tem que entender o passo a passo. Não é nem a questão do passo a passo, né? É refletir bem sobre quais são as retas que a gente está comparando, né? Quais são os intervalos que são proporcionais. Eles têm que pertencer à mesma reta, os intervalos proporcionais. Tá ok? Tranquilo. E a gente pode ter, como a gente viu, uma aplicação no próprio triângulo, né? Como nessa questão aqui, ó. Na figura a seguir, BA, ou seja, isso aqui é paralelo a CD. Então, x e y valem respectivamente. Se isso aqui é paralelo, isso aqui é paralelo, então esse sobre esse tem que ser igual a este sobre este. E a gente também pode fazer a extrapolação nos triângulos, né? Esse triângulo maior e este triângulo menor. Esse lado está para o lado todo, como x está para 70. E aí eu consigo achar tudo, né? Primeiro vamos achar o valor de y. O valor de y, então, fica 32 sobre y tem que ser igual a 24 sobre 18. 24 sobre 18. Novamente, meio pelos extremos, vai dar 24y. 24y é igual a 32 vezes 18 dá 576. 576. Ok? E aí agora, passando o 24 para lá para dividir, né? 576 sobre 24 é o próprio 24, né? Então, y, 24. Essa é a forma da gente resolver usando o Teorema de Tales. E aí a aplicação do Teorema de Tales num triângulo semelhante, eu vou ter que 32 sobre este lado todo. Quem é este lado todo? 32 mais 24. Então fica 32. Peraí, deixa eu pegar o lápis. 32 sobre 32 mais 24 dá 56. 56. Tem que ser igual. Aí a comparação desse lado com este lado. X sobre 70. E aí aqui fazendo meio para os extremos também, vai dar 56x é igual a 70 vezes 32. Isso aí de cabeça eu não vou saber. Deixa eu fazer aqui. 70 vezes 32. 0. 2 vezes 7, 14. 0. 3 vezes 7, 21.
0, 4, 2, 1. 2000, 2240. 2240. X é igual a 2240 sobre 56. Ficou bem apertadinho aqui, né? Essa informação. Essa divisão, eu fiz aqui rapidinho uma calculadora agora que não vou perder tempo com isso. Dá 40. Então x é 40. Então isso são aplicações do Teorema de Tales. É bem simples, a gente fez vários exercícios disso em sala de aula. Vocês têm total domínio sobre isso. É boa parte da prova, tranquilo. Vou fazer outro vídeo sobre semelhanças de triângulo também. E pontos de tangente. Pontos de uma reta tangente. Desculpa, pontos de tangência numa circunferência.